O presidente eleito Jair Bolsonaro desautorizou o filho Eduardo e disse que a pena de morte não estará na agenda do governo. Em entrevista ao jornal O Globo, nesse domingo, o deputado federal mais votado do país defendeu a punição para traficantes de drogas e autores de crimes hediondos. Vini, vamos lá, os detalhes dessa história pra gente. A exemplo do que acontece na Indonésia hoje, né? No caso dos traficantes de drogas, né, Edgar? E essa ideia aí do Eduardo Bolsonaro também acabou se reforçando depois de uma viagem que ele fez no ano passado até a Indonésia. Inclusive, ele tinha a intenção de visitar a prisão onde 2 brasileiros foram executados, né, numa ilha lá da Indonésia, para saber como que são feitos ali os procedimentos. Aquilo causou até um constrangimento à época, um constrangimento diplomático. Ele foi desencorajado, né, nessa missão, e aí a reportagem do Globo obteve alguns documentos, aí, alguns telegramas que mostraram essa passagem do Eduardo Bolsonaro por lá. E quando perguntado sobre essa ideia ainda da pena de morte, ele disse o seguinte, Edgar: eu sei que é uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, etc. Porém, existem exceções. Uma é para o desertor em caso de guerra. Por que não colocar outra exceção para crimes hediondos? Então ele defende, né, essa pena de morte para traficantes de drogas e também para outros crimes hediondos. Isso acabou já sendo desautorizado, como você disse, pelo presidente eleito Jair Bolsonaro pelo Twitter, né? O Bolsonaro colocou ali, fazendo questão de enfatizar também, né, a cláusula pétrea, dizendo que o assunto pena de morte não será motivo de debate no governo dele. Não fez parte da campanha, realmente não fez, era algo que o Jair Bolsonaro tratava lá antes da campanha, mas até pela polêmica em si, acho que ele fez questão de nem colocar isso no processo eleitoral, e terminou dizendo o seguinte: assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéus propositais diários. E depois também ontem, Edgar, numa fala para jornalistas, ele reforçou a cláusula pétrea da Constituição e que isso não faz parte da agenda de governo dele. Uhum. Ô Caio, você pegar uma figura como o Bolsonaro, né, que propõe decisões mais austeras com relação a questões de segurança, né, ele mesmo já evitar esse assunto, não colocar em campanha, esse ato por si só já mostra que é uma questão polêmica, que divide opiniões, né, que divide o país até. Como é que você vê digamos, mais um imbróglio entre pai e filho ali, né, entre o que diz o Eduardo e o que confirma ou não o Bolsonaro? A pena de morte é um tabu ainda, né, para nossa sociedade. Né? Eu acho sempre positivo que haja divergência, inclusive entre família, né, querendo ou não, um está no poder executivo, o outro no poder legislativo, e o debate de ideias é sempre produtivo. Eu não queria focar aqui meu comentário no ponto de vista legalista ou jurídico, até porque as falas do Bolsonaro, de certa forma, esgotam o assunto, mas sim focar na questão que você trouxe do tabu, né? Ou seja, todo tabu ele envolve uma discussão moral. Então o dilema aqui é muito claro. É legítimo o Estado tirar a vida de assassinos, né? Geralmente são crimes contra a vida, né? De assassinos ou alguns assassinos, né? Existe uma diferença entre crimes passionais, por exemplo, e um maníaco do parque da vida, né? Ou ninguém, em nenhuma hipótese, deve ser executado. Aqui a gente está falando de justiça, né? Quando a gente está em busca da justiça, a gente tem a reparação e a punição. Esses são os principais conceitos, né? Então, vamos pegar aí um direito natural de propriedade, certo? Você me toma, sei lá, R$1.000, né? Qual é a reparação a que eu tenho direito? Que você me devolva esses R$1.000. E qual a punição? Eu vou te indenizar, certo? Ou seja, eu vou pagar uma quantia além desses R$1.000, e dependendo do crime que foi cometido, se foi furto, se foi roubo, enfim, esse tipo de coisa, eu ainda sou sujeito a outras penas, concorda? Eu posso ir preso, inclusive, né? Quando a gente está falando do direito natural à vida, a punição, ela não alcança o bem jurídico que foi tomado. Óbvio, você mata alguém, acabou, essa pessoa, esse é um dano irreparável. Então perceba que a punição, ela nunca vai alcançar o mal que a pessoa causou. Então, assim, é óbvio que quando a gente está falando da pena capital, a gente aqui não está tratando de trazer a pessoa de volta, mas sim de dar um senso de justiça para os familiares e para a sociedade como um todo. Quais são os contra-argumentos mais populares
contrários à pena de morte. Geralmente eles têm natureza utilitarista. Então o que eles fazem? Eles colocam uma questão técnica, e geralmente a gente está falando aí da falhabilidade da justiça, né? Acima dessa questão moral, e falam, olha, é um impeditivo, o ser humano é falho, a justiça falha, e cometer erros seria terrível. Mas o ponto é, se algo é moralmente verdadeiro, né? Será que cabe você colocar um aspecto técnico par e par com ele? Porque se a gente parar para pensar, na verdade, o aspecto técnico ele tem que ficar subordinado a ele, ou seja, bom, é moralmente válido a gente tirar a vida de alguém que tirou vidas, né? Então vamos criar sistemas, né? Então, de garantia da prova, sei lá, DNA, tecnologia forense, para contornar esse obstáculo técnico. Deixa eu perguntar uma coisa. O Brasil, assim, o sujeito que comete qualquer tipo de crime, dos piores aí, ele não fica preso mais do que 30 anos, não é isso? Na prática, hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma ele não vai atingir esse máximo. Mas, no entanto, vamos usar um exemplo aí do Cabral, por exemplo, vai. Pegar o Sérgio Cabral. Ele está condenado já há mais de 150 anos pelas contas de todas as penas que ele já recebeu. Ele nunca vai cumprir essa pena, porque a expectativa de vida não atinge isso daí. Mas não teríamos que passar, por exemplo, por uma discussão que antecede essa questão de tabu, da pena de morte, por exemplo, da prisão perpétua, por exemplo, no Brasil? Não seria uma discussão anterior a isso, por exemplo? Pode ser, é aquilo que a gente falou. A gente está tentando fazer aqui uma reparação justa. Você pegou o caso da prisão perpétua. Por mim, um corrupto do calibre do Cabral, prisão perpétua seria mais do que justo. É o que você falou, né? Somadas as penas. Fora a progressão de pena, que você... comportamento... pegou, entendeu? Mas tem casos, acho que são mais sensíveis, por exemplo... como um champinha da vida, né? Sim, se ele fosse maior de idade aonde ainda, colocar, e é isso. Mas aí o governo tem que... Um assassino serial, o governo tem que garantir a prova, né? Então tem que ser aqueles casos assim que tem certeza absoluta. Mas pena de morte jamais, gente. Pelo meu ponto de vista, pena de morte jamais. Mas eu acho que essa situação da pessoa realmente não cumprir a pena, aqui ela deveria, porque é isso que você tá falando. Vai lá, é 200 anos, você sabe quando 100 anos, e o cara não faz 12, nada disso. 15, o cara não faz nada, não cumpre nada desse período, não tem o que fazer com esses malucos aí que surgem, então o que vai fazer? Aí o cara volta pra sociedade, um maluco que matou uma menina com um cara. De novo, Então assim, eu acho que essas perguntas são relevantes. Eu acho que matar pessoas, essa questão de provas de erro, a gente sabe, é histórico nos Estados Unidos, em lugar que teve DNA. Gente, acontece erro, e eu acho que não é o papel do Estado matar ninguém. Eu acho que o papel do Estado é punir, e eu acho que essas penas deveriam ser cumpridas. Né? Isso, imagina você realmente pagar uma pena de 100 anos de cadeia. Morre na cadeia, amor. Porque você tirou a vida de alguém, roubou o mundo inteiro, sei lá o que é que você fez. Até porque a gente tá num país em que quem rouba galinha não é tratado do mesmo jeito que quem rouba milhões, né? Eu queria fazer só uma recomendação pro ouvinte. Deixa eu só concluir uma coisa que eu ia falar. Claro. Eu acho que é muito perigoso quando a gente fala de reparação e fala que o dano é sempre maior do que a punição, e eu entendo porque tem muita discrepância no nosso país, mas eu acho que às vezes quando a gente fala isso, a gente acaba incentivando uma lei de talião, sabe? Um olho por olho, dente por dente. Então, tipo, não é cortando a mão do bandido fora que o bandido deixa de ser bandido ou que a reparação tá feita também. Eu acho que em casos como o do Champinha, o Estado tem que saber sim pra onde encaminhar o Champinha e fazer ele cumprir a pena de um jeito apropriado. Também concordo plenamente com a Paulinha, assim, sou totalmente contra a pena de morte. Eu queria só recomendar rapidamente pro ouvinte aí, porque é uma discussão muito interessante a gente encontrar a nossa verdade sobre se a pena de morte ela é moral ou não. Então, assim, contra a pena de morte, eu recomendaria o vídeo do Drauzio Varela, né? E a favor da pena de morte, eu recomendaria o vídeo de um anarcocapitalista chamado Paulo Cogos. Ele faz uma defesa muito embasada sobre esse assunto. Então é só procurar, tá no YouTube. Com certeza o ouvinte vai sair enriquecido com esse debate. Boa!